Salmos de número 40, versos de 1 a 4. Todos acharam? Digo amém? Amém. Amém. Vamos ler o texto, está escrito assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. E você diz amém. Amém. Queridos, o livro de Salmos é um livro que possui mensagens profundas. Eu tenho plena convicção que Deus já se utilizou das mensagens que estão dentro deste livro para acalmar o seu coração, para Davi tinha um exército ao seu comando. Davi teve muitos privilégios.
Mas ser imune de adversidade não foi um deles. Porque a grande verdade é que não importa a posição que você tenha, a prosperidade que você alcance, o nome que você tem, a grande verdade é que não há um homem, nenhuma mulher debaixo do sol imune de enfrentar e passar adversidades. Salomão diz que tudo sucede igualmente a todos. Sofre o ímpio, sofre o piedoso. Sofre o injusto, sofre o justo. Jesus nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições. E o fato de me seguir não significa que estareis imune a elas. A diferença é que nós, quando passamos por aflições e adversidades, nós não enfrentamos os nossos dramas sozinhos, sem amparo, sem socorro. Em meio à adversidade, nós podemos dobrar o joelho, exaltar a nossa voz e temos a convicção que há um Deus no céu que ouve a voz do nosso clamor e se atenta para a nossa aflição. Davi vai relatar aqui neste texto um drama, um problema, uma adversidade. E a realidade de Davi aqui, de repente, seja de alguém que está aqui nesta noite, que está vivenciando um drama, um problema, uma adversidade que tem causado dores emocionais profundas, que tem feito parecer que no seu interior há um mar revolto, que há uma turbulência em seu espírito, e dores te cercam, perturbações sobrevêm. Talvez esta seja a tua realidade, mas Davi neste salmo vai nos ensinar que mesmo em meio à adversidade, as portas não estão fechadas, há uma esperança, não uma porta diante de nós, não uma porta atrás de nós, não uma porta à direita, mas à esquerda, mas uma porta aberta em cima, uma porta do alto, uma porta do céu. Há um Deus que está a nos observar em meio a nossa adversidade. A adversidade de Davi é tão grande, é tão profunda, que ele vai apelidá-la de lago horrível. Lago horrível mesmo que cova de destruição. E o texto vai dizer que nesta cova, que neste lago horrível, ele vai gritar aos céus, porque Davi está dizendo: eu estou como alguém numa cova prestes a ser destruído, com emoções tão profundas em tristezas que parece esmagar a minha alma e sufocar o meu peito. Talvez, querido, esta seja a sua realidade, dentro de uma cova, num canto de um quarto, sozinho, o peito dói e você quer gritar. E no meio desta adversidade, no meio desta aparente solidão, no desespero de rasgar a alma e aliviar a dor, você quer gritar e pensa: será que Deus não está vendo? Será que Deus não me enxerga? Mas há um Deus no céu que, muito obstante não haja na hora que você quer, não te socorre no tempo que você quer, Ele está a te observar, Ele está a te guardar, e Ele diz: eu sei, eu conheço, eu estou te vendo, mas há um tempo propício para eu agir na tua vida. Enquanto isso não acontece, não perca a esperança, porque você pode perder o controle, mas Deus continua no controle absoluto da sua vida. Queridos, há momentos na nossa vida
que nós queremos desistir de tudo. Há momentos na nossa vida que nós queremos nos isolar. Há momentos na nossa vida que parece que não haverá uma porta de escape. Há momentos na nossa vida que o nosso coração se atribula. E você pergunta a si mesmo: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A primeira coisa que o texto nos apresenta é a adversidade de Davi, que levava ele a chorar, que levava ele a se entristecer. Mas a segunda coisa que o texto nos apresenta é a atitude de Davi nesta adversidade. A adversidade todo cristão piedoso passa. Momentos em que parece que estamos numa cova prestes a ser destruído. A todos os momentos, em todo tempo, todo cristão pode passar por este drama. Mas o que vai definir o seu futuro é a sua atitude em meio a ela. O que vai definir o seu futuro é a sua postura diante da adversidade. A adversidade pode ser maior do que você, pode ser maior do que suas forças, mas jamais será maior do que o Deus que você serve. As circunstâncias contrárias podem até trazer limitações a você, mas a mesma circunstância não limita o teu Deus. Davi não vai ficar lamuriando, reclamando, tendo autopiedade de si mesmo. Há alguns irmãos que têm um sentimento de autopiedade, que fica se lamentando, se fazendo de vítima. Para com isso, meu irmão. Há um Deus na sua vida, há um Deus poderoso na sua história. Alguém pode te dizer: você está vivendo uma adversidade e não há solução para ela. Não entre nesse espírito de autopiedade. É verdade, Deus me abandonou, não há mais jeito para mim, não existe mais porta, não existe mais saída, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Para com esse sentimento de autopiedade. Ao invés de responder assim, responda: eu sei que o meu Deus está no céu, Ele faz tudo o que lhe apraz. Se Ele ainda não me atendeu, é porque a hora não chegou, é porque o tempo não chegou. Aprenda uma coisa: enquanto o tempo de Deus não chega, o céu vai ficar cerrado, o céu vai ficar fechado. Mas quando o tempo de Deus chegar, ninguém vai fazer a mão dele voltar atrás. Espere nele. A primeira coisa que nós vemos no texto é a atitude de Davi em relação à adversidade que ele estava vivendo. E o texto vai nos ensinar primeiro que Davi esperou. Se existe uma coisa que nós não sabemos fazer, é esperar. Se existe uma coisa que nós não queremos fazer, é esperar, principalmente quando estamos vivendo um drama que nos causa dor. Nós queremos o mais rápido possível nos aliviar daquele problema. Geralmente, quando vivenciamos dores, adversidades, a nossa oração é sempre assim: Deus me tira, Deus me livra, Deus abre as portas, Deus me socorre. Quando muitas vezes nós precisamos entender que nada na minha vida acontece por acaso. Minha vida está nas mãos de Deus. Se Deus permitiu, há um propósito. Então a minha oração não deveria ser essa: Deus me tira, Deus quebra o laço, Deus abre os grilhões. Muitas vezes a nossa oração deveria ser: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através dessa adversidade? Davi aprendeu a esperar. E a Bíblia vai nos dizer, querido, que se existe uma coisa que nós precisamos nos agarrar, é com a esperança. E não tem como você ter esperança sem esperar. Não tem como. Se você não espera, você aborta a esperança. No texto de Salmos, de número 42, o salmista, vivenciando um drama na sua alma, ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei.
Espere, aguarde, não seja precipitado, ainda que haja alguns caminhos paliativos, ainda que pareça algumas soluções, entenda, você só pode de fato agir de acordo com a vontade de Deus, porque o inferno virá te dando uma contraproposta, o inferno virá te dando uma porta paliativa, mas enquanto Deus não agir, continue esperando nele, continue aguardando nele, continue à espera dele, não se precipite, senão você pode piorar a situação. A primeira coisa que ele fez foi esperar, e eu sei que quando dói a gente não quer esperar, a gente procura o profeta da igreja tal, para ver se tem uma revelação para nós. De vez em quando eu vou pregar em algumas igrejas, no final geralmente eles chamam a gente para orar, e às vezes faz aquela fila, e você já terminou de pregar, a mensagem foi manifesta, a palavra foi revelada, Deus falou aos corações, mas eles querem ouvir o homem falar, a palavra não serve, então faz aquela fila gigante, e a gente ora, e eu oro, falo, Senhor abençoa, guarda, livra, terminou a oração, ela ficou olhando para minha cara, para ver se tem alguma coisa, para ver se eu revelo alguma coisa, e eu falo, minha irmã, vai com Deus, Deus abençoe. Alguns são tão ousados que diz, Deus não te falou nada, Deus não te revelou nada. Falei, meu Deus, Deus acabou de falar, Deus acabou de revelar. Então tem pessoas que na precipitação, por não esperar, eles acabam tropeçando, eles acabam colocando os carros nas frente dos boi, acaba trazendo sobre si uma preocupação tão grande a ponto de buscar caminhos que Deus não lhe abriu, portas que Deus não lhe deu, caminhos que Deus não lhe revelou. Então ele vai à procura do profeta A, da irmãzinha do coque B, vai atrás da campanha da igreja A, vai atrás dessas igrejas aí que infelizmente nós estamos vendo hoje, apenas atrás de revelações sem palavra, apenas atrás de coisas sem as escrituras, e acaba sendo enganado. Meu querido, aprenda, você não perde por esperar em Deus. Deus tem o melhor, e eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Segundo, Davi esperou, mas esperou com paciência. A palavra paciência é o mesmo que perseverança. Ele esperou, mas sempre perseverando pacientemente. Paciência não é a virtude de alguém que sabe esperar. Esperar é uma coisa, paciência é outra. Esperar está ligado ao tempo. Paciência está ligada à maturidade que eu lido com o tempo. Paciência significa a virtude de alguém que suporta dores, alguém que sabe suportar as dores sem se corromper. Sabe o que ele está dizendo? Eu aguardei o tempo de Deus, e durante este tempo eu não me corrompi, eu não me desviei, eu não recuei, eu suportei as dores, porque eu sei que as minhas dores são infinitamente inferiores à grandeza que Deus estava reservando para a minha vida. Esse momento de dor não se compara com a revelação de tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Davi esperou suportando as dores, e eu sei, querido, que esperar já não é fácil, imagine suportando dores, mas a Bíblia diz que vale a pena nós perseverarmos em aguardar o tempo de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, viste qual foi a paciência de Jó, viste como ele suportou as dores, sendo levado ao ápice do limite humano, e viu qual foi o fim que Deus lhe deu, porque Deus é misericordioso. Aguarde e suporte as dores nesse presente momento, porque é só um tempo, vai passar. É só um tempo, vai passar. Pastor, vai passar hoje? Não sei, não sou Deus. Vai passar amanhã? Não sei, mas eu sei que há um
tempo para tudo. O choro dura uma noite, mas não impede que o sol nasça pela manhã. Assim como toda noite ela é destruída ao romper da manhã, a sua dor será destruída ao romper do agir de Deus na sua história. Em terceiro lugar, nós vemos que Davi esperou com paciência e orando. A Bíblia diz que ele clamou, orando. O coração de Davi tinha dores, mas nos seus lábios tinha oração. E certamente Davi não fez aquela oração superficial que nós muitas vezes fazemos. Internamente temos uma realidade, mas nos lábios temos outra. A nossa oração às vezes não condiz com a realidade da nossa alma, e não é isso que Deus quer. Deus quer que as nossas orações sejam a realidade das nossas emoções. Senhor, não estou aguentando. Senhor, não dá mais se o Senhor não entrar, Pai, eu não tenho forças mais. Nós temos que ser realistas com Deus. Deus nunca puniu alguém por ser sincero na presença dele. Nunca. Jó derramou a sua alma, falou: maldito o dia que eu nasci. Eu não vi um momento Deus repreendendo Jó. É melhor você falar do que está na sua alma do que esconder seus sentimentos por uma oração superficial. Deus não vai te repreender quando você disser para Ele: Senhor, não dá mais. Deus não vai te repreender quando você dizer: Senhor, eu estou caindo. Porque é isso que um filho faz quando ele conversa com o seu pai. Davi espera, Davi suporta as dores e Davi ora a Deus. E o texto vai nos dizer que Davi esperou, que Davi suportou, que Davi clamou, tendo como objetivo central a pessoa de Deus. Ele esperou em Deus, ele perseverou em Deus, ele clamou a Deus. Há muitos que estão esperando, mas não em Deus. Mesmo na igreja, está doido que de repente haja um paliativo para ele. E se uma pessoa, um homem puder ajudar, ele abraça. Mesmo se aquilo ali não for de Deus. E é aí muitas vezes que nós caímos no laço. Nós devemos esperar, mas não no homem. Nós devemos esperar, mas não no dinheiro. Nós devemos esperar, mas não em qualquer porta que se abrir por aí. Nós devemos esperar em Deus. É melhor estar em dor com Deus do que farto sem Ele. É melhor gemer esperando por Deus do que buscar alívio desobedecendo o tempo de Deus. Ele perseverou em Deus. Ele clamou a Deus. Ele está em dores, numa cova de destruição, mas os seus olhos estão fitos em Deus. É muito comum na adversidade nós olharmos para as circunstâncias, focarmos os problemas, enfatizarmos o que nos causa dor, ao invés de olhar para Deus. A adversidade te fere, mas Deus te consola. A adversidade te desestabiliza, mas Deus te ampara. Muitas vezes nós somos levados pelo que os nossos olhos veem, e muitas vezes os nossos olhos mentem para a gente, porque você olha e a adversidade te diz: cadê o teu Deus? Onde está aquele que você clama todo dia na igreja? Cadê aquele que você diz que é fiel? Os seus olhos dizem uma realidade nua e cruel diante da sua adversidade. Então não creia em tudo que os seus olhos veem, apenas olhe para dentro de si, porque há dentro de si uma fé que diz:
espera nele, persevera nele, clama a ele, busca a ele, porque ele nunca falhou e jamais falhará. Em segundo lugar, nós vemos a adversidade de Davi. Segundo, nós vemos a atitude de Davi. Terceiro, nós vemos a resposta de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Davi teve estas atitudes, a primeira coisa que aconteceu foi: Deus se inclinou para mim. Esse texto está nos dizendo que Deus se atentou para ele. Deus se inclinou para ele. E quando Deus fez isso, era apenas o início de suas ações na vida dele. Ele se inclinou para Davi. E o texto vai dizer que ele ouviu o clamor de Davi. Ele ouviu o grito de Davi. Veja, Davi estava gritando na cova. Davi estava clamando na cova. Houve um tempo de espera. Houve um tempo de superação. Mas quando Deus resolve agir, Davi está dizendo: lá atrás, quando eu ainda esperava, ele já estava ouvindo o meu grito. É comum a gente, em meio à dor, orar e Deus não responder imediatamente. Eu digo que tem orações que parecem uma bolinha de tênis. Você joga ela para o alto, ela bate no teto e volta. Você fala: meu Deus, parece que não está vendo respostas para as minhas orações. Você quer qualquer coisa, uma sensação, um alívio emocional, uma porta, um sinal, qualquer coisa para você se agarrar, e Deus fica em silêncio. E você até pensa: hoje eu vou no culto e vai ser o dia. E todo mundo está orando, aí o irmão da esquerda chora, o irmão da direita chora, a palavra é pregada, o irmão pega para ele, mas você está sentindo que você continua ainda dentro da cova, clamando, gritando, e parece que o céu não está te ouvindo. Mas o Davi está dizendo aqui: depois que Deus agiu por minha vida, eu entendi que lá na cova sozinho eu gritava, e havia um Deus que estava me escutando. Deus está te escutando. Talvez exista alguém aqui que está dizendo: Deus não me ouve mais. Mentira, Deus ouve você. Deus escuta a voz do seu clamor. Ainda não chegou a hora, mas quando Ele começar a agir, você vai ver que desde o começo Ele nunca fechou os ouvidos para uma oração sequer que você fez. Deus se inclinou para Davi. Deus ouviu o clamor de Davi. E a Bíblia diz que ele tirou Davi da cova da destruição. Tirou. Veja, Davi está dizendo: eu estava numa cova de destruição. Eu estava num lago horrível. E a única coisa que eu podia fazer era esperar, suportar, clamar na esperança de que alguém mais forte que a minha circunstância me tirasse de lá. Porque eu não tinha como sair de lá. Há momentos que circunstâncias, adversidades cerca você, te paralisa, te imobiliza, e você até tenta, mas você sabe que não importa o quanto você se esforce, aquilo só vai mudar quando Deus resolver agir. Davi estava assim, em uma situação que paralisava ele, uma situação que limitava ele, mas quando ele diz: ele me tirou do lago horrível, ele estava dizendo: o que me limita não limita ele, o que me paralisa não paralisa ele, o que me engessa não engessa ele, o que me torna fraco não enfraquece ele. Não há nada que ele não possa mudar, não há cativeiro que ele não possa virar, não há grilhões que ele não possa quebrar, não há nada que possa limitá-lo. A Bíblia diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele me tirou da cova.
de um lago horrível, de um charco de lodo, e Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi está dizendo, Ele me deu segurança. Davi está dizendo, Ele me tirou de uma situação de morte e me deu segurança. Mas entenda, para Davi fez diferença sair da cova e ter segurança para Davi, mas para Deus não faria diferença guardar Davi em segurança ou guardar Davi na cova. Para Deus não faz diferença. Para você faz diferença, mas para Deus não. Não importa a sua situação, bem ou mal, na fartura ou na escassez, na doença ou na saúde, não faz diferença. Deus é poderoso para te guardar em ambas as circunstâncias, porque Ele é Deus. Há alguma dificuldade para Deus te guardar dentro de um hospital, com uma doença terminal, ou com você em plena saúde? Para Deus faz diferença nenhuma. Querendo Ele te guardar, não há câncer que te mate. Querendo Ele te guardar, não há AIDS que te mate. Querendo Deus te guardar, não há leucemia que te mate. Havendo Deus querendo te guardar, não há bala que te leve. Não faz diferença para Deus. Aleluia! A Bíblia diz que quando Ele lhe dá segurança, Ele coloca nos lábios de Davi um novo cântico. É o que diz o verso de número 3. Um novo cântico significa que Davi agora tinha algo novo para contar. Quando Deus abriu a madre de Ana, no capítulo 2 nós vemos o cântico de Ana, onde ela expressa o que Deus fez na vida dela. Até agora os lábios de Davi estavam gritando e clamando. Deus tira o clamor e coloca um cântico. Deus tira o clamor e coloca um testemunho. Deus tira o clamor e coloca um hino, cujo centro deste hino é a pessoa de Deus. É o que diz o texto. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino a nosso Deus. É comum nós vermos hoje pessoas arrogarem para si glória daquilo que Deus faz na vida delas, como se fosse delas a glória. Elas se exaltam por aquilo que Deus fez na vida delas. Elas tomam a glória que deveria ser dado a Deus por aquilo que o próprio Deus fez na vida delas. Davi está dizendo, eu tenho um testemunho novo. Deus colocou nos meus lábios um cântico novo. E o centro desse cântico não é o quão eu sou alguma coisa, mas como Deus agiu na minha vida. O que eu tenho para contar não é o quão eu sou importante, o menino dos olhos de Deus, não. O que eu tenho para contar nesse cântico é quão grande é Deus, como Ele livra, como Ele guarda, como Ele é misericordioso, como Ele protege. Os hinos, muitas vezes que nós vemos hoje, graças a Deus, eu ouvi hinos maravilhosos aqui, mas existem hinos em muitos lugares, aonde o centro não é Deus, não é o que Ele faz, não é o que Ele é, não é o que Ele obra, não é o que Ele realiza, mas é o homem em si, o que Deus dá para o homem, o que o homem pode ser, o sucesso do homem. Nós não louvamos a nós mesmos, nós louvamos e contamos as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, porque grande é Ele, poderoso é Ele, santo é Ele, grande é Ele, poderoso para sempre é Ele. O que você tem para contar, Davi? Vocês não sabem o quão eu sou importante para Deus. Vocês não sabem quem eu sou para Deus. Eu estava humilhado, mas agora eu estou exaltado. Eu passei pelo vale, mas agora Deus está me honrando diante de todos os homens. E a glória de Deus, onde está? O que Deus faz na sua vida não é para honrar você. O que Deus faz na sua vida é para honrar a Ele mesmo.
E geralmente associa isso apenas quando Deus abençoa, no sentido que todo mundo busca o sucesso. Eu nunca vi ninguém falar assim: olha, irmãos, como eu sou honrado quando Deus me deixa em privação. Nunca. Sempre arroga a glória quando Deus coloca ele acima e como o referencial para as demais pessoas. É José no trono. Deus não foi honrado quando ele estava dentro da cisterna? Deus não foi honrado quando os irmãos o venderam? Deus não foi honrado quando ele foi acusado injustamente de atentar contra o pudor da mulher de Potifar? Ele não foi honrado quando ficou dentro da prisão? Deus só honrou José quando estava no trono do Egito? Mentira! Em todo tempo, seja no trono ou seja na cisterna, José foi um homem honrado em poder servir aos propósitos e os planos do Deus eterno. Se José tivesse vivo, ele condenaria alguns hinos que estão sendo feitos no nome dele. Ele diria: ops, olha, a interpretação desse hino está errada a meu respeito. A glória não é minha se eu cheguei no trono. Não foi a mim que Deus quis honrar quando colocou no trono. Porque ele mesmo disse aos seus irmãos: não vos entristeçais por haver me vendido, porque Deus me enviou adiante de vós para vos dar vida, como hoje vedes. A minha vida apenas foi uma engrenagem para os propósitos de Deus. A glória não é minha, a honra não é minha. Deus tinha um plano e aprove ele me usar para que este plano se concretizasse. Aleluia. Colocou um cântico na sua boca, já estou finalizando. Em quarto lugar, nós vemos, primeiro, nós vemos a adversidade de Davi. Segundo, a atitude de Davi nessa adversidade. Terceiro, nós vemos a resposta de Deus à atitude de Davi. Em quarto, nós vemos o testemunho de Deus na vida de Davi. Deus colocou um cântico nos lábios dele. E esse cântico expressava as maravilhas de Deus, e a Bíblia vai nos dizer no verso de número 4, verso de número 3, perdão. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Primeiro, muitos o verão. Ou seja, muitos verão o que ele fez na minha vida. O cântico serve para isso. Eu vou falar para isso, para que todos saibam o que ele fez na minha vida. Para que todos saibam como é que ele foi forte na minha fraqueza. Para que todos saibam como ele foi um Deus de impossibilidade de possibilidade na minha impossibilidade. Quero que todos saibam o que ele é e o que ele faz. O cântico serve para isso. Primeiro, todos verão. As pessoas têm conhecido Deus através da sua vida? Você tem um testemunho para contar? Você tem aberto a sua boca para fazê-lo conhecido? Mas eu vou falar sobre o quê? Fala sobre a obra que ele tem feito na sua vida. Você não é salvo, regenerado, justificado? O Espírito não habita em você, o seu nome não está escrito no livro da vida? Ele não perdoou os seus pecados? Ele não tem santificado o seu caráter? Ele não tem te dado pureza de vida? Ele não tem te dado novidade de vida? Ele não tem te guardado? Ele não tem te livrado? Apenas testifique daquilo que você tem experimentado. Fale das misericórdias de Deus. Aleluia. Davi, o que eu fiz para você não é para ficar oculto. Eu te tirei da cova, te dei um testemunho, agora você fale para que todos vejam o que eu fiz na sua vida. Aleluia. Todos verão. Segundo, todos temerão, conhecerão, respeitarão, venerarão a partir do seu testemunho, a partir do que Deus fez na sua vida. Todos verão, todos temerão, e o mais importante, o texto vai dizer: e todos também confiarão no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O seu sofrimento abençoará muitos. Você entende isso?
a sua adversidade são experiências que te aproximará de Deus e que servirá para aproximar outros também de Deus. Ah não, pastor, eu quero passar por luta para Deus me colocar lá no topo do sucesso. Se enganou, não é esse Deus que nós estamos pregando aqui hoje. Não, mas eu quero aquele Deus, não tem? Que quando você serve a Ele, Ele te coloca lá entre os príncipes. Você já está entre os príncipes. Você já está entre os príncipes, com o reino, com os sacerdotes de Deus. Não, pastor, eu queria ser aquele que aparece na televisão. Não, querido, nós não servimos a Deus para buscar mídia, holofote, aplausos humanos. Quem busca glória humana já ganhou o seu galardão. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele tem feito através da nossa vida. Nós servimos a Ele porque Ele é Deus, porque Ele salva, porque Ele cura, porque Ele liberta. Nós não servimos a Deus para ganhar aplausos nem fama diante dos homens, mas sim para ser reconhecido no céu. Embora muitas igrejas ofertam isso hoje, embora muitas multidões vão atrás disso hoje, e infelizmente muitos estão deturpando o Evangelho. O Evangelho não é para te tornar famoso, querido. O Evangelho não é para te tornar rico. Embora muitos estão sendo enriquecidos, afamados por causa do Evangelho, mas o Evangelho não é para isso. Ah não, pastor, estou cansado de ficar no anonimato. Estou cansado de ficar escondido. Se eu não consigo pela mídia secular, eu vou tentar a mídia gospel. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta o homem ter tudo neste mundo, naquele grande dia, dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O que adianta ter e ajuntar tesouros na terra e não ter o tesouro do céu? Vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outra parte. Já estou finalizando, olhe para mim. Deus ouviu o grito de Davi. E olhe para mim, já vou finalizar agora. Deus ouviu o grito de Davi, sim ou não? Ele ouviu o grito de Davi. E Deus fez 3 coisas importantíssimas nesse drama de Davi. Primeiro, Deus trabalhou por ele. Deus trabalhou por? Deus trabalhou por? Deus trabalhou por ele. Deus trabalha por você, querido. Enquanto você está gritando na cova, Deus está trabalhando por você. Enquanto você pensa: eu estou sozinho, Deus está trabalhando por você. Enquanto você só enxerga a miséria e a adversidade, Deus está trabalhando por você. Segundo, Deus trabalhou por Davi, mas Deus também trabalhou em Davi. Porque Deus não é apenas um Deus que muda as circunstâncias, Deus é um Deus que muda você em meio às circunstâncias. Antes de Deus alterar as circunstâncias, Deus vai alterar você. Você vai sair mais maduro, mais crente, mais firme, mais santo, mais piedoso, mais temente. Esta experiência marcará a sua vida e certamente você não será o mesmo depois que sair dela. Deus trabalhou por Davi. Deus trabalhou em Davi. E Deus trabalhou através de Davi. Porque Deus alcançou outras pessoas através do testemunho que Ele colocou na boca de Davi. Deus, querido, trabalha por você. Deus trabalha em você. E Deus trabalha através de você. Em quarto lugar, eu encerro. Primeiro, vou ser enfático porque é didático. Primeiro, o texto nos apresenta a diversidade de Davi. Segundo, nos apresenta a atitude de Davi. Terceiro, nos apresenta a resposta de Deus a Davi. Quarto, nos apresenta o testemunho de Davi. E em quinto lugar, nos apresenta a mais importante lição que Davi aprendeu durante todo esse processo. Versículo de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.
Aprendeu alguma coisa, Davi? Aprendi. O quê? Que feliz é o homem que coloca em Deus a sua confiança. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Davi, o que você tem para dizer depois dessa dor toda? Aprendi, no vale, na situação adversa. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Para muitos, felicidade é ter dinheiro. Para muitos, felicidade é não ter luta. Para muitos, felicidade é ter sucesso profissional. Embora nós podemos ter isso, mas sucesso mesmo, felicidade mesmo, é quando nós aprendemos a confiar em Deus. Se você tem dinheiro, mas não confia em Deus, você é pobre, miserável. Se você é tão rico, mas tão rico, que você só tem dinheiro, você é o mais miserável de todos os homens. A grande lição de Davi é: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que confia no Senhor. E quando você confia em Deus, quando você coloca nele a sua esperança, assim como neste texto nós vemos que Davi confiou em Deus, e Deus se revelou a Davi com, primeiro, misericórdia. Deus se revelou a Davi com misericórdia. Porque a grande verdade é que ninguém é abençoado porque merece. Não, mas você não sabe quem eu sou ungido de Deus. Eu sou canela de fogo. Você pode ser o crente mais piedoso, o que mais ora. A graça de Deus é sempre graça sobre graça. As misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Sabe o que ele está dizendo? No meio da sua dor, se você confiar em Deus, ele se revelará a você com misericórdia. Segundo, Deus se revelou a ele não apenas com misericórdia, mas Deus se revelou a ele com poder. Deus se compadeceu de Davi, mas não apenas se compadeceu. Já pensou, pastor Jonas, se você no meio da sua dor, você clama, você espera, você busca, e Deus chega do seu lado e diz: meu filho, eu me compadeço de você, mas não faz nada por você, só se compadece. Nós podemos se compadecer e não ter o que fazer, mas Deus não é assim. Deus se revelou com misericórdia, se compadeceu dele, mas se revelou também com poder, tirando ele daquela dor. Você não tem poder, mas ele tem. Os seus melhores amigos choram com você, mas não tem poder de resolver o teu problema. Mas Deus está aqui, ele se compadece e ele tem poder para resolver e curar as feridas mais profundas da sua alma. Terceiro, eu chamo você para orar. Deus se revelou a Davi em meio à sua dor com misericórdia, com poder e com propósito. Propósito é. Você pode perguntar: que propósito tem nisso? Que propósito há na minha dor? Você não sabe, querido. Mas Deus não permite nada na sua vida sem que tenha um propósito, sem um objetivo. Jó sofreu e sofreu, e no final do livro ele disse: eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você não sabe, mas essa dor faz parte de um plano maior. Você não está vendo, mas Deus está dizendo: calma, meu filho, isso que eu estou permitindo é apenas uma das engrenagens de um plano maior, que mais na frente você vai entender que tudo isso contribuiu para o seu bem e para a glória do meu nome. Você pode não estar entendendo agora, mas há um propósito, há um objetivo. E você pode até não estar vendo, mas Deus está trabalhando através da sua dor, e há um propósito por trás dela. E quando Deus
cumprir esses propósitos, você vai dizer: quão grande é o nosso Deus. Você não chora à toa. Você não é caluniado à toa. Você não é perseguido à toa. Você não grita à toa. Há um Deus que, por permissão e por um plano maior, está permitindo esse breve momento na sua vida. Mas fique tranquilo. Assim como Deus já sabia o dia que ia começar, Ele já determinou o dia que vai acabar. Apenas espere com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir, Ele vai ver, e Ele vai descer e te arrancar dessa cova e te dar um testemunho que atrairão muitos à sua presença. Coloquemo-nos de pé, por gentileza. Queridos, eu sei que tem pessoas aqui, estou falando aqui, que está vivenciando isso de uma forma muito profunda. Eu sei que nem todo mundo que aqui está vivenciando este drama igual Davi, mas existem alguns que estão. E eu quero chamar todos para orar, mas especificamente estes. Estes que estão dizendo: essa palavra, esse Davi sou eu nessa cova. E quem sabe você chegou aqui despedaçado, arrasado. Eu me lembro que alguns anos atrás, já vou encerrar agora, pastor. Alguns anos atrás eu passei por uma provação muito, mas muito grande. Deus havia falado comigo antes que eu iria passar. Foi a única vez que eu senti o que é aprovação. Até hoje eu não tive uma igual aquela e, sinceramente, eu não quero. Mas eu posso dizer para você que eu não sou o mesmo depois dela. Mas se perguntar se eu quero ou não, eu não quero. Eu não dormia. Eu não comia. E Deus foi tão bom que no mês que todas essas coisas desencadeou, que me levou a essa aprovação, antecipadamente a minha empresa, que na época eu trabalhava fechado, me colocou de férias num lugar de outro que deveria tirar férias. Porque se eu estivesse trabalhando eu não suportaria, eu estava realmente a desespero. E eu não comia, eu não bebia, eu não dormia. Dores agudas atravessavam a minha alma. E eu ia na casa da minha mãe, que morava em frente. A minha mãe, uma mulher de oração, temente a Deus. Eu ajoelhava na beira da cama da minha mãe e eu chorava. Eu dizia: mãe, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Literalmente, não estou aumentando, não estou falando sinceramente. Minha mãe vinha com as lágrimas nos olhos, me abraçava e dizia: meu filho, você não vai morrer. E eu ia para o culto. Eu dobrava o joelho, mas eu só sabia chorar, gritar. Eu não tinha dentro de mim alívio. E aquilo foi se estendendo, e eu orava. E eu buscava, e eu queria uma solução. Eu acordava às vezes, naquele sono mal dormido, no meio da madrugada, e aquela dor me invadia a minha alma. E eu em desespero dizia: Deus, até quando? E eu me lembro que uma certa vez eu estava parado, sofrendo as minhas dores. Eu não esqueço disso nunca, porque quando Deus fala, você nunca esquece. E Deus me disse uma única palavra, que parecia que foi alguém em voz nítida falou comigo, mas eu estava sozinho, parado num ponto de ônibus, e Deus veio e disse para mim: confia. Se um amigo chegasse e falasse: Elder, confia, não teria surtido o efeito que surgiu,
porque aquela palavra dentro de mim, parece que a mão de Deus entrou dentro da minha alma e foi me levantando, e eu comecei a sentir força na minha alma, e eu consegui ter ânimo para esperar, para suportar, para aguardar em Deus. E um certo dia eu estava no culto, e eu estava ajoelhado, e nós estávamos cantando um hino, um dos corinhos. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eu orando, cantando, e as lágrimas desciam, queimavam meu rosto, eu ajoelhado. Eu não sei se vocês creem, Deus fala ainda, amém, queridos? Isolado, ninguém sabia do meu problema, era eu e o pastor. Uma irmã levantou do outro lado da igreja, e ela me deu um susto, porque eu estava de olhos fechados, com as lágrimas nos olhos. E Deus disse: meu filho, por que tu estás assim? Parece uma pergunta sem sentido, né? Ele sabia por que eu estava daquele jeito. Mas você olha na Bíblia e às vezes pergunta: você quer ser curado? O que você quer? Eu quero enxergar. Por que tu estás assim? Quando você está triste, eu estou triste. Deus se identifica com as nossas emoções. Quando Lázaro morreu, ele viu as pessoas chorando, ele se identificou com a dor delas e chorou. Alguns diziam: ele chorou por Lázaro. Não, ele chorou por Lázaro, ele ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou por causa da dor da morte no coração do ser humano. Ele disse: por que tu estás assim? Quando você está triste, eu estou triste. Mas eu venho dizer que eu te amo, e que foi necessário tu passar pelo que tu passou, porque eu quero te levar a um degrau a mais, e era necessário passar por isso. E diante de todos, parece que a congregação calou, parece que Deus queria que todo mundo ouvisse. E Deus disse: era necessário tu passar por isso. Eu estou subindo você a um degrau acima, e digo diante de todos que eu te amo, e ai daquele que tocar em você, porque tu és meu. A partir daquele dia, Deus me tirou da cova da destruição. Mas Ele disse para mim: confia, confia. Está gritando, confia. Está chorando, confia. Está na beira da cama dizendo que vai morrer, confia nele, e o mais Ele fará. Oh Deus, oh aleluia. Deus, diante da tua presença nós estamos aqui nesta noite, reunidos diante dessa tão grande palavra que nos ensina como lidar com as dores e como confiar no Senhor. Eu sei que há pessoas aqui, meu Pai, que têm enfrentado situações tão dolorosas, que têm vivenciado dramas tão profundos, que de repente estão como Davi, sentindo-se dentro de uma cova, prestes a ser engolido vivo. Mas tua palavra vem para erguê-los como me ergueu naquele dia. A tua palavra vem para dar a ele ânimo, como me deu naquele dia. A tua palavra vem para sanar as feridas dele, como sanou a minha naqueles dias, mostrando que o Senhor sempre será fiel àqueles que em ti esperam. Por isso nesta noite venha como um bálsamo de Gileade, meu Pai, curar as emoções, dar esperança, ânimo, meu Deus. Este homem, esta mulher que não sabe mais o que fazer, não sabe mais como suportar, venha, meu Pai, a tua graça trabalha na nossa fraqueza. Por isso venha com o teu poder, anima-o, levanta-o, dê a ele força, dê a ela graça, para que ela espere no Senhor, porque em tempo, no seu tempo, o Senhor há de se manifestar. Não deixe ele recuar, não deixe ela desanimar, não deixe eles sucumbirem, porque é possível ter esperança na cova. É possível, meu Pai, ter alegria em meio às dores. Porque, ó Deus, as circunstâncias podem até nos limitar, mas não limita o Senhor.
Abençoe a vida de cada um que aqui está. E que cada um saiba esperar no Senhor e confiar plenamente em Ti. Como diz o salmista: eu pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se você não crer que o Senhor fará benefícios, maravilhas na terra dos viventes, você vai perecer. Então clame, grite, espere, suporte, porque o Senhor vai te ver, o Senhor vai te ouvir, e o Senhor vai descer e tirar você dessa cova, firmar os seus passos, te dar um testemunho e mostrar para todos que é Deus na sua vida. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus.